Olá, eu sou a professora Camila Tecla e você está assistindo a Hora da Prática. Hoje nós estamos aqui com o professor Luciano. Tudo bem, professor? Tudo ótimo. O professor Luciano é coaching, trabalha com treinamento e trabalha com gestão. E hoje ele vai falar um pouquinho com a gente, vai fazer uma discussão sobre gestão de sala de aula. Eu vou pedir para o professor Luciano, já agradeço de antemão a presença, professor, muito obrigado por aceitar o convite. E eu vou pedir para o professor se apresentar para os nossos alunos. Legal, eu que agradeço o convite de poder estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento, informações, que possa ser útil aí para os alunos. A minha formação é na administração e uma outra formação na graduação em gestão comercial. E já desde muito cedo eu comecei a trabalhar na área do varejo, na área do comércio, e quem conhece um pouco desse segmento sabe o quanto as relações interpessoais são importantes. Eu vim do interior, então uma pessoa muito tímida, muito fechada, me deparei com um grande desafio, de trabalhar com atendimento a cliente, de trabalhar com pessoas, e tendo esse grande desafio de me expressar melhor, de me comunicar melhor. Então esse foi um grande motivador que me fez buscar a área de gestão de pessoas. E aí eu me especializei, já desde 98, venho trabalhando na área de gestão de pessoas, e de 2006 para cá eu tive a oportunidade de ingressar aqui à instituição também, trabalho como docente aqui na instituição, desde o começo do EAD praticamente, quando o EAD abriu em 2006, já entrei no presencial e também no ensino à distância, e hoje tem sido a minha missão de vida, desde então. A minha missão é contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Eu faço isso por meio de treinamentos no meio corporativo e por meio da educação, no caso aqui do ensino superior. Professor, como que a comunicação pode ajudar o professor na gestão da sua sala de aula? Olha, a comunicação, a gente tem um olhar sobre a comunicação no sentido do não verbal, aquilo que não é expresso, aquilo que não é falado. Então, muitas vezes, movimentos, expressões, o tom da voz, e claro que se inclui também o conteúdo falado, tudo isso comunica muito em sala de aula. Isso pode, muitas vezes, romper barreiras ou criar barreiras com a relação com o seu público, no caso, o aluno. Então, a comunicação ela é muito importante e o professor precisa analisar o contexto, a realidade daquele ambiente que ele vai se comunicar, equalizar o tipo de fala, de comunicação, ritmo, enfim. Então, a comunicação, de uma forma geral, ao mesmo tempo que ela facilita muito a vida e o trabalho do professor em sala, ela, ao mesmo tempo, ela pode ser, quando talvez mal compreendida, alguma coisa assim, ela também acaba gerando distorções. Então, sem dúvida nenhuma, para a gestão de uma sala de aula, você ter ali o que a gente chama de rapport, que é aquele efeito espelho, se conectar com o seu público, com o aluno, entender o que passa, como ele está te compreendendo também. Então, tudo isso ajuda muito nesse processo. Bom, vamos dar início então à nossa atividade. Essa é uma atividade diferente, nós preparamos aqui todo um cenário, todo um contexto para representar os desafios da sala de aula. Aqui comigo estão as professoras Kellen e a professora Rafaele. Tudo bem, professora Kellen? Tudo bem. Gostaria que você se apresentasse, comentasse com o pessoal que está nos assistindo um pouco da sua formação e também da sua experiência em sala de aula. Joia. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, e tenho mestrado na área de economia doméstica. Atuei na supervisão pedagógica por 7 anos, tenho experiência na gestão escolar também. E atualmente eu trabalho no ensino superior à distância e como professora da educação infantil. E na educação infantil tem sido o meu maior desafio, professor. Bem sugestivo, a expressão, que é o tema aqui da nossa discussão, do jogo, pelo menos, que nós vamos conduzir aqui. E a professora Rafaele, tudo bem?
Tudo bem, professor. Eu sou a Rafaele, sou formada em letras e também em pedagogia. Eu tenho experiência no ensino superior e na educação básica, principalmente com os estágios. Legal. Bom, vocês não tem nada combinado, tá, pessoal? Não tem nada combinado, vocês veem que elas estão até um pouco apreensivas. Nós vamos conduzir aqui uma atividade para, assim, tentar aproximar, tentar construir um conhecimento em conjunto com as experiências trazidas aqui pela a Kellen e pela Rafaele, de forma que você também possa se identificar com muitas das questões que nós vamos buscar aqui desenvolver ao longo do nosso encontro. Professoras, como que vai funcionar a nossa dinâmica aqui, tá? O nosso jogo. Aqui na mesa temos, vocês perceberam, nós temos aqui 3 cumbuquinhas. 3 porque a quarta é uma surpresa, tá bom? Então nós temos aqui 3 cumbucas, cada cumbuquinha representa um tema, ou seja, um desafio de sala de aula, que o professor diariamente enfrenta. Tem muito desafio em sala de aula, professor? Diário. Que bom que daí você vai ajudar a tratar esses assuntos aqui. Tem muito desafio? Tem, com certeza. Tem, né? Se é uma questão que sempre é desafiadora, é a sala de aula, né? Eu brinco sempre que a sala de aula ela acaba sendo uma representação pequena, mas uma representação do que a gente tem na sociedade. E a gente vê muita coisa acontecendo na sociedade, principalmente no perfil de comportamento, de relacionamento. Tudo isso vem para a sala de aula, mesmo que inconsciente, através das crianças, né? Mas isso vem e aí é um desafio para o professor ter que ir conduzindo tudo isso e garantir ainda a aprendizagem dos pequenos. Bom, cada cumbuquinha tem aqui então um tema. Nós vamos aqui fazer uma escolha ou para o ímpar, como vocês quiserem fazer aqui. Aí a professora sorteada vai escolher qual dos 3 temas você quer tratar. Tá? Você vai tirar um envelope, você vai ter 30 segundos, você vai ler a pergunta, vai mostrar para a câmera a pergunta, e aí você vai internalizar, você vai ter 30 segundos para mentalizar uma resposta. E aí, posicionado aqui ao lado, e a Rafaele também aqui ao lado, em pé, vocês vão proferir a resposta de vocês. Pode ser? Combinado? Combinado. E assim a gente vai conduzindo rodada a rodada e depois a gente abre também para interações aqui, complementações. E acho que essa vai ser a construção, né, legal aí do conhecimento, o compartilhamento das experiências que vocês trazem. Combinado? Como é que vocês querem começar? Quer tirar para o ímpar? Quer deixa para outra? Faz a gentileza? Não, começa a Kellen. Tá bom. Pode ser a professora Kellen? Então, por livre e espontânea decisão aqui, né? A professora Kellen conduz. Professora, temos aqui então 3 temas, tema 1, 2 e 3. Qual potinho, qual tema você escolhe? Tema 1. Tema 1, pode retirar aqui um envelopinho. Fique em pé aqui, professora. Aí, ao abrir o envelopinho, você mostra para a câmera filmar, registrar ali a pergunta junto com você. Primeiro. Oi? Eu leio primeiro ou esqueci? Pode ler para você e depois mostra para o pessoal. Registra. Quase uma dissertação a pergunta. Legal. Professora, lê a pergunta em voz alta pra gente, aí mentaliza, internaliza aí a sua resposta. Qual é a maior dificuldade que você encontra em uma sala de aula em que a grande maioria dos alunos tem problemas de comportamento, de aprendizagem e dificuldade de concentração? Uau! Começou bem, hein? Começou bem. Ó, 30 segundos para você mentalizar. Se você quiser conduzir antes a resposta também, fica tranquilo. Tranquila? Uhum. Bora?
lidar com uma sala de aula com alunos com problemas de comportamento e dificuldade de aprendizagem é um grande desafio. E isso é algo que você estuda na teoria, mas quando você está no dia a dia, na prática, lidar com isso é muito difícil. Porque se você pode ter um aluno com dificuldade, você atua de uma forma, mas uma sala de aula com bastante alunos e bastante coisas diferentes acontecendo, é difícil lidar, né? Então, em sala de aula, eu procuro trabalhar com os alunos em grupo, né? E não deixo, por exemplo, alunos com as mesmas dificuldades juntos, né? Também procuro intercalar, por exemplo, não deixo o grupinho de alunos com problema de comportamento juntos. Eu sempre intercalo, coloco o bagunceiro numa mesa, o outro na outra, né, para a gente tentar diminuir esse foco, né, de problemas. E a gente tem que estar o tempo inteiro, né, ali atuando nas mesinhas ou tentando individualmente, embora seja complicado isso na prática. E é isso. Legal, muito Teria bem. que encerrar ou... Não, show, muito bem, é isso. Rafaele, do que a professora Kellen colocou, você gostaria de complementar? Tem mais alguma informação, alguma experiência sua também? Penso que, como a Kellen disse, né, o mais importante é pensar na turma toda. Uhum. É até difícil quando tem um aluno apenas com dificuldade de comportamento ou aprendizagem, porque nem sempre o professor dá conta de trabalhar aquele aluno individual, acaba esquecendo aquele aluno, né, e trabalhando o restante da turma. Quando é a turma inteira, o desafio é maior, mas creio que também a recompensa é melhor, né, porque o trabalho todo pode ser modificado. E, professora, da experiência que você tem em sala de aula, qual a frequência de você ter uma turma com essas características aqui? É maior do que você espera ou menor do que você espera? É mais comum acontecer isso ou não? Ao longo da minha experiência na docência, eu acho que agora eu estou vivendo um desafio semelhante a esse. Não em relação à questão da aprendizagem, eu tenho alguns com uma certa dificuldade, na verdade, em processo de desenvolvimento. Mas, em termos de comportamento, hoje eu tenho bastante alunos com essa característica. E é um desafio da sala de aula. Isso. Né? Estar presente no dia a dia docente, isso é constante e eu sempre comento, né, que às vezes passa o ano, passa a turma, mas isso sempre vai ser recorrente. Vez ou outra, o professor vai precisar gerenciar isso, né, em sala de aula. E aí, conhecer de algumas técnicas muito bem colocadas aqui pela professora Kellen, de separar em grupos, né, tentar equilibrar os coleguinhas ali que são mais agitados ou mais bagunceiros, se é assim que a gente pode dizer, já é um bom encaminhamento, né, para você equalizar um pouco o ambiente da sala. Imagina ter um grupo só dos bagunceiros, né? Não dá, aí a sala cai. Muito bem. Rafaele, sua vez? Vamos lá? Vamos. Qual tema? 2. Tema 2? Qual tema será que entra aqui, hein? Eu vou pedir para você se posicionar. Pode ler a pergunta aqui, depois você se posiciona em pé ali e aí toca. O que você pode fazer quando percebe que a sua turma possui dificuldade em ouvir orientações e os comandos dados para o início de uma atividade? Pode mostrar, pessoal. Aí dá um zoom, só isso. A linha aqui. Tá. No caso dessa dificuldade, eu acredito que o mais importante é ter a motivação para a atividade. Então, se os alunos forem bem motivados para a atividade, né, e que ela seja interessante para os alunos, creio que eles vão, né, com certeza se interessar e prestar atenção naqueles comandos. Além disso, penso também que é importante fazer o passo a passo. Então, às vezes o professor leva para a turma uma atividade que tem um processo, né? Não adianta você dar o comando para o aluno de todo o processo em conjunto. Então, passo a passo é o mais interessante para o aluno conseguir executar as atividades
atividades e também compreender. Além disso, no estágio, eu também percebi algumas atividades que eu fiz com dinheiro, né, dinheirinho falso. Eu coloquei a mesa no centro da sala, né, e fui fazendo também junto com os alunos aquela contagem do dinheiro. Então, você mostrar, visualizar aquela situação e também o comando para o aluno é muito importante. Fazendo cada um, né, a sua parte e também conseguindo fazer a atividade, tendo essa motivação do uso de recursos e também do visual da professora. Legal, muito bem. Kellen, quer complementar sobre esse desafio? Parece aqui a pergunta. Eu vi algumas colegas usando algumas estratégias e eu tenho tentado na minha sala e tem dado certo ultimamente. Quando você vê que está aquele caos, aquela bagunça, né, e você precisa dar os comandos e você não sabe quem está prestando atenção, quem não está. E aí eu falo alguma coisa para que eles façam. Olha, mão na cabeça, todo mundo. E daí você vê quem está prestando atenção em você, aí um coloca, o outro coloca, o outro coloca. Tudo, né? Isso, e daí a gente consegue dar as instruções. Legal. Eu usava uma parecida que era bater palma. Bate palma comigo. Aí, 1, 2, 3 batidos. Bate palma comigo. Aí daqui a pouco a sala toda estava concentrada, esperando o comando da palma. Foi colocado pela Rafaela, eu acho que é algo muito interessante, né? A questão do material, do visual, de chamar a atenção, né, para algo novo para eles ali, não só a orientação falada, mas aquilo que é materializado também, né, cores, enfim, desenhos. Acho que isso vai prendendo um pouco a atenção. E, se vocês me permitem, eu acredito muito assim na questão da comunicação do professor neste momento de instrução, né? Como que ele conduz, que ele cria uma espécie de um suspense, ele chama a atenção para ele, então ele alterna a voz, ele fala mais baixo, e ele, né, como se estivesse praticamente contando uma história, ele vai prendendo ali um pouco da atenção dos alunos, e depois que ele tem a atenção, é um desafio também segurar, né, manter esse engajamento, como a gente fala, manter o aluno ali focado, né. Mas obrigado pela contribuição também, professora. Próxima rodada? Bora lá? Contigo. Qual cumbuca? Vamos tema 2 aqui. 2? São 3 temas distintos, tá? Nem eu sei, tá aqui na pasta, mas eu nem tô monitorando isso. Mas são 3 temas desafios da sala de aula. Aqui a gente sempre, em qualquer situação, em qualquer escola, seja privada, pública, enfim, qualquer contexto, a gente, vez ou outra, vai se deparar com esses desafios. Mostra primeiro? Deixa eu ler primeiro. Pode ler em voz alta, professor. Qual encaminhamento você poderá adotar quando o aluno o questiona quanto ao conceito de um conteúdo científico com informações que viu na internet ou no contexto familiar? Professora, foi questionado em sala de aula, professor, o aluno está questionando, falando que o Google sabe mais. Bom, eu não tenho dificuldade em relação a questionamentos dos alunos. Eu acho que eles estão nesse processo de aprendizagem, todos nós estamos, né? Então, hoje a informação, as notícias, tudo está muito acessível, né? Então, na verdade, eu vejo isso como uma vantagem, né? Então, se você traz um conteúdo científico e o aluno faz algum tipo de questionamento, é interessante. Eu peço, né? Eu trabalhei também com o ensino médio e isso, de fato, acontecia, né? Eu pedia que os alunos trouxessem mais informações a respeito do que eles estavam falando ou fizessem uma pesquisa mais aprofundada sobre o assunto e também o trabalho com fontes confiáveis, né? E eu acho que isso foi bem interessante no momento em que aconteceu uma situação dessa. Na educação infantil, eu não tenho esse tipo de questionamento, né? Então, basicamente, o que você fala, os alunos têm como algo dado, né? A professora acaba como se fosse aquela que soubesse mais, que dominasse mais as informações. Eu vejo isso na minha casa com meu filho, né? Se ele, às vezes, traz uma informação da escola, ele coloca como se a professora dele fosse a dona da verdade. Legal. Rafaele, quer complementar, trazer alguma situação nova?
penso que é importante explicar para o aluno a diferença do conhecimento de mundo, né, que é o conhecimento que ele já tem, que tem na casa dele, às vezes um conhecimento que não é o científico, mas que está relacionado ou trazido conforme a tradição mesmo, né, do conhecimento. E a diferença do conhecimento científico com relação a esse conhecimento de mundo, que é o conhecimento familiar que o aluno traz de casa. A partir disso, mostrar essas duas possibilidades e, com certeza, fazer como a professora explicou, né? Possibilitar para os alunos a pesquisa em fontes confiáveis, eu acredito que é o mais importante. Isso acontece até no ensino superior, né? Não é só na educação infantil ou na educação básica. Esse conhecimento empírico, ele vai sempre se colocando e se deparando com o científico, né? E talvez seja um desafio, um papel nosso, exatamente mostrar que existe um procedimento metodológico científico. O grupo vai trazer informações pesquisadas em fontes científicas, né? Vamos comparar agora, vamos criar um conceito aqui na sala, enfim. Então, acho que é bem bacana, dá para fazer talvez um trabalho legal com os alunos, partindo de uma situação que, a princípio, intimida, né? Talvez o professor que não consiga compreender que isso seja natural, ele pode se deparar, ele pode até se sentir ofendido, né? Dependendo da situação, e ele quer provar por A mais B que aquilo que está sendo falado é o verdadeiro, mas em contrapartida você precisa ter essa estratégia, né, de condução para ir quebrando, que talvez o conhecimento lá da família não esteja 100% errado também, né? E assim como o científico é o que a gente utiliza no meio acadêmico, no meio estudantil, mas ambos vão se conciliar durante a vida toda, né? Historicamente também a própria ciência, né, ela vem mostrando algumas coisas que ela acreditava como verdade no passado, né, e que hoje já caíram por terra. Eu lembro no ensino médio, quando a gente estudou sobre a questão de ciências, né, que de panos velhos geravam-se ratos, né? Aí depois foram perceber que não tinha nada a ver, que eram os ratos que eram atraídos pela sujeira e tal. Então, é um processo de evolução mesmo, né? E é o conhecimento, né? Ele não para e vai sempre evoluindo, né? Então, acho que faz parte, inclusive para a carreira docente, se manter atualizado, estar sempre atento, né, ao tema, à disciplina que ele está conduzindo, o que há de novo ali, o que eu posso agregar, né, nesse conhecimento. Muitas vezes a escola traz um material didático, mas o que eu posso também, que espaço eu tenho ali para trabalhar com uma certa autonomia, né? Tranquilo? Vamos lá, Rafa. Qual? 3. Vamos inaugurar a Cumbuca 3. Como você entende a relação que se estabelece entre professor e aluno? Silêncio no estúdio. Atenção. Pois bem, sobre a relação entre professor e aluno, há várias coisas que a gente pode falar sobre essa relação. Claro que, em primeiro lugar, o respeito, né? O professor precisa entender que a criança, seja adulto, o aluno, ele é um ser humano e essa relação precisa ter respeito em primeiro lugar. Ser professor é amar o que faz, então, para mim, eu não vejo a relação entre professor e aluno sem amor. No estágio mesmo, eu fiquei apaixonada pelos alunos e eu percebi o quanto eles são carentes, né? E carentes de atenção, carentes de comando, carentes de tudo. Então, eu penso que o mais importante é ter amor pela profissão e saber criar uma relação de respeito, né, e de compreensão daquela criança, daquele ser humano, para que realmente possa auxiliar a criança no processo de desenvolvimento e aprendizagem. Que bacana. Show. Kellen, complementa? Eu acho que a professora expôs muito bem aí a questão de gostar do que faz, né? Porque a sala de aula é um desafio constante, né? Então, se você não está preparado, se você não gosta do que você faz, é melhor que não faça, né? E eu acho que, embora dizem algumas novas teorias de que eu sou professor tem a sua função e não sou educador. Para mim está tudo junto, né? Professor é educador também. Então, no processo de formação da criança, a gente instrui mesmo, a gente acaba atuando, às vezes, em áreas, né, que
a família às vezes ou não atua, ou uma parte social também está faltando, é a gente que está ali convivendo, então a gente vai atuar da melhor forma que a gente pode, né? E eu acho que tem que ser essa relação amorosa e próxima. Uhum. Poderíamos dizer que é uma vocação, é uma profissão e até uma arte, né? De conduzir, orquestrar uma sala de aula, enfim, né? Estar à frente ali. E eu tenho professores do antigo primário que me marcaram e que eu lembro deles até hoje, né? Do primeiro aninho, do segundo aninho. São professores que a gente carrega pro resto da vida porque de alguma forma impactaram e trouxeram algo bom pra gente, né? Acredito que vocês devem carregar isso também, não só no ensino básico, mas também no nível superior, enfim. A gente sempre vai ter o professor com uma certa referência, né? Uma responsabilidade grande, né? Sobre o que faz, sobre como faz. E acho que essa questão do acolhimento é muito importante, né? A exemplo do que eu comentei no início, né? A sala de aula é um reflexo do que a sociedade está nos apresentando. Então, nós vivemos uma época onde existe muita comunicação, muita interação, mas as pessoas estão se sentindo sós, né? Estão, na verdade, ali num mundo meio fechado. Então, é um momento de acolher mesmo, interagir, enfim, tocar a bola para frente. Eu gostaria de fazer uma relação. Claro. Naquela primeira questão que a Kelly respondeu sobre comportamento, né? No estágio eu tive uma experiência de um aluno que ele era o aluno mais bagunceiro da sala, diríamos assim. E ele arrumava muitas brigas com outros alunos, tinha dificuldade para fazer atividade por conta do comportamento dele, né? Então, a todo momento você via que ele ficava assim, não se relacionava, brigava, ficava no canto. A partir do momento que eu ganhei aquele aluno, ele mudou completamente o comportamento dele. Então, o relacionamento com o professor naquele momento foi o que mudou o comportamento do aluno. Claro que nem sempre pode ser que dê certo, mas naquele momento eu percebi a diferença de um bom relacionamento. Eu vou aproveitar e já colocar uma pergunta que não está nas cumbucas aqui, que é a seguinte: no ponto de vista de vocês, da experiência de vocês, esse comportamento, essa condução do aluno, né, às vezes desalinhada com o resto da sala, até que ponto é algum tipo de, sei lá se eu posso dizer, algum transtorno, ou é carência, é falta de atenção? Ele está fazendo isso para chamar uma atenção, quer um olhar para ele exclusivo? O que vocês acham? Penso que para classificar exatamente teria que ter todo um estudo, né, claro, da criança, médico, enfim, são vários aspectos que precisam ser analisados para a gente afirmar uma coisa assim. Mas eu acredito que muita coisa é sanada com carinho, com atenção, com a mudança talvez da família, porque nem sempre a família tem culpa, né? Às vezes a família não sabe lidar com aquela situação. Então eu acredito que o mais importante seria primeiro tentar verificar como que é o contexto dessa criança familiar, para depois, né, confirmar isso com médicos, enfim. Sim. Quer complementar? Eu acho que é difícil você identificar exatamente, se trata de um transtorno ou é apenas uma carência. Eu acho que é o tempo que acaba revelando isso, né, conforme várias estratégias que você vai usando, mas independente da situação, se seja um transtorno ou um problema afetivo, você vai ter que lidar com a situação, né? E você tem que fazer da melhor forma que puder, né? Estudando, se for uma questão que você não estou com um aluno com problema de hiperatividade, eu não sei lidar com isso, como que eu vou fazer? Que estratégias eu vou usar? Então eu vou estudar, vou procurar conhecer sobre buscar uma ajuda, um apoio, enfim, uma orientação ali para conduzir. Exatamente. E eu acho que a maior parte das dificuldades e problemas, o professor consegue detectar, às vezes, é um dos primeiros a perceber, né? Porque ele está ali com uma turma que ele consegue fazer comparações, né? Então, às vezes, a família tem só aquela criança, então ela, às vezes, acha que o comportamento está dentro do padrão, né? E o professor já consegue perceber algumas coisas que estão um pouco fora, diferente dos outros. Nós fizemos aqui uma dinâmica, o professor gentilmente fez uma dinâmica com duas professoras aqui da nossa instituição, que também tem experiência na educação básica. E nessa dinâmica que o professor fez, trazendo a comunicação, né, esses processos, o que ficou muito em destaque foi que em todas as problematizações que foram realizadas, elas utilizaram a fala do professor, a sua comunicação para a resolução de um problema.
Então, professor, como que seria então, qual é a importância então do professor saber se comunicar para esse processo de gestão da sala de aula? O que ele teria que ter ou desenvolver para ter uma boa gestão na sala de aula? Legal, então assim, nem sempre essa habilidade, né, de comunicação, alguns falam que é oratória, né, técnicas de falar em público, ou coisa nesse sentido, né? Nem sempre isso é desenvolvido no âmbito acadêmico. Geralmente a gente tem os conhecimentos mais específicos, de disciplinas específicas, e a gente cai e brota dentro da sala de aula, bonito, né? A gente brota lá frente aos alunos, e se você me permite, a minha primeira experiência em sala de aula, ela foi muito engraçada, na verdade. Eu ingressei começando em sala de aula, eu tinha uma sala grande, acho que tinha cerca de 60, 70 alunos na sala, e eu tremia igual uma vara verde, mas eu tremia muito, assim, e a voz tremia, sabe? Era nítido o nervosismo que eu apresentava naquele momento. Dominava conteúdo, era uma situação que eu desenvolvia consultoria, enfim, era uma disciplina que eu dominava, mas tremia. Aí tentando, engasgando e tentando falar, e de repente no meio da aula uma aluna levanta a mão e ela fala assim: professor, posso te fazer uma pergunta? Primeiro dia de aula. Aí eu falei: pode, né? Eu já fiquei reticente, falei: o que lá vem, né? Ela falou assim: o senhor tá nervoso? Eu falei: tô. E aí eu me desarmei também, né? Nessa oportunidade eu me desarmei e me permiti errar também. Sim. E os alunos perceberam. E esse fato de você se abrir, de você se permitir, eu acredito que é algo muito positivo na relação que você estabelece com o seu aluno. Então você cria um certo, eu chamo de sintonia, né? Alguns autores vão chamar de rapport, uma coisa assim, mas você cria esse ambiente, essa atmosfera mais positiva, onde o seu aluno te conhece e você passa a conhecer o aluno. Então, aquilo que é combinado em sala, então os alunos passam a compreender melhor a regra do jogo, entre aspas, ali, né? Como que a coisa vai funcionar. E é interessante essa questão porque se a gente está num momento, né, em que as teorias educacionais elas vão dizer que o professor não é detentor de todo o conhecimento, que os alunos têm que ter um processo de interação e também participar da construção do conhecimento, eu acredito que não há motivo também para o professor ficar tão armado e se exigir tanto, porque ao mesmo tempo nós não temos condições de saber, de dominar todos os conteúdos de todas as áreas, não é mesmo? E é um processo que você vai construir essa relação no dia a dia de sala de aula. Então, o primeiro dia de aula, por exemplo, é um dia mais tenso, que tanto o aluno, ele se posiciona ali mais apreensivo: quem que é esse professor? Será que ele é gente boa? Será que, né, ele é mais firme, né, e tal? Quanto o professor também, né? Como que será que vai ser essa sala? Essa sala tem muita gente, o pessoal engajado, não é? O pessoal comprometido, não é? Enfim, então fica esse mistério e que vai se desvendando com o passar dos dias, das semanas, né? Talvez do semestre e do ano. Mas eu sempre comento que para a gente desenvolver melhor a nossa capacidade de comunicação com diferentes públicos, seja com o infantil, seja com o ensino médio, graduação ou pós, né? Claro que você vai adequar o seu conteúdo ao contexto. Acho que isso é muito importante o professor ter em mente. Então eu sempre comento que temos habilidades técnicas que precisam ser desenvolvidas, que aí é um pouco da técnica da oratória mesmo, né? Que é como você elaborar o seu roteiro, como você elaborar aquilo que você vai apresentar, né? Então envolve planejamento, envolve uma série de cuidados que alguns estudos sobre oratória vai permitir essa aprendizagem. Outra habilidade muito importante é a habilidade da comunicação em si, que é a questão da sua dicção, do ritmo, entonação, a ênfase que você dá, enfim, tudo, a forma como você apresenta o seu conteúdo, né? E aí isso é fazendo que aprende a fazer, não tem jeito, né? Treino. É treino. Muitas vezes gravar a própria voz. E eu não sei se já gravou sua voz? Eu não gosto de ouvir minha voz. É sempre assim. É sempre assim. Eu assisto o mínimo possível. Mas a gente precisa, vamos dizer assim, aceitar, né, essa situação, porque a gente está exposto, a gente está ali à frente, né, impactando aquelas pessoas que estão, crianças, né, enfim. Então essa questão da comunicação, desenvolver essa habilidade gestual, não adianta falar travadinho também, ou falar muito robotizado, dar ênfase, agora
tivemos a contação de Sim. história. Então você vê que a história ela vai tomando formato pela entonação, pelo ritmo, a pausa estratégica que você dá. Então tudo isso cria uma atmosfera que vai prendendo e o que eu chamo que é o engajamento, que não adianta só você despertar o interesse, mas sim o engajamento, que é quando o aluno se conecta e está interagindo com você ali em sala de aula. E o terceiro ponto, ou terceira habilidade, grupo de habilidades que eu considero que são as habilidades emocionais. Talvez essa seja uma das primeiras a serem desenvolvidas, porque a gente sempre fica com frio na barriga, sempre fica tenso. Existe naturalmente uma autocobrança, a gente se cobra muito com relação a como estão nos vendo, como que eu estou, como que eu não estou. Então isso vai criando um certo bloqueio. Então preciso desenvolver essa questão do controle emocional, da gestão emocional, como a gente diz, né? Reconhecer a emoção. Eu estou nervoso? Eu estou nervoso. Eu vou controlar esse nervoso. E aí eu consigo dar o passo seguinte. Então é por aí assim que a gente vai orientando, né, e conduzindo os treinamentos na área de comunicação e oratória. Legal. É a vez da Kellen agora? Sim. Vamos lá? Ó, já rodamos as 3 cumbucas. Vai para 3 também? Não teve a 3, teve? Teve, foi 3 teve agora. Não, então vou voltar para 1. Volta para 1. Vocês combinaram fazer volta, faz a rodada e volta. Em meio a situações de indisciplina em sala de aula, você possui alguma estratégia ou encaminhamento para a situação? Eu estou nesse processo de aprendizagem em relação a isso. Cada dia é uma estratégia diferente, né? Por exemplo, tem momentos que, conforme eu disse antes, a turma, de modo geral, está indisciplinada ou estão desatentos e dispersos. Daí você pede, vamos fazer todo mundo põe a mão na cabeça, ou todo mundo estala os dedinhos, ou bate palma. Ou eu canto uma musiquinha para intervir, mas uma situação de indisciplina específica com um determinado aluno. Eu costumo chegar próxima a esse aluno, né? Como eu estou trabalhando na educação infantil, então eu abaixo perto dele, olho nos olhos dele, procuro que ele foque a atenção em mim e eu falo firme, não quero esse tipo de comportamento. O que você está fazendo está errado, você está incomodando a turma, perceba-se, né? Porque às vezes eles estão tão eufóricos que eles não se percebem. E daí ele dá aquela olhada para si e às vezes funciona esse tipo de comportamento, né? Esse tipo de atitude, né? Ou às vezes eu falei de cantar uma musiquinha, eu já me perdi na minha fala, né? Mudar a questão de tom de voz também. Ou às vezes se a criança está no ápice de nervosismo, de irritação, você tenta acalmá-la, aí você vai mais branda, conversa com calma, entende, dá um abraço. Então, assim, dependendo de cada tipo de situação, você tem uma forma de lidar. E não tem também uma fórmula única, né? Eu falei que na pedagogia não me ensinaram uma fórmula única para lidar com a disciplina. Então, acho que depende de cada caso. Legal. Acho que isso é muito importante frisar, não existe receita, né? Não existe fórmula. Rafaele, quer complementar? Eu não tenho muita experiência exatamente também com esse tipo de situação, né? Mas na educação infantil, nas turmas do infantil 4 e 5 que eu fiz estágio, a gente percebe pouco esse, né, extremo modelo de indisciplina, né? Mas eu vi que realmente a professora adotava esses tipos de técnica, de conversar, de explicar o que é certo, o que é errado, chamar atenção para aquele momento, explicar também que haveria um momento da brincadeira, haveria um outro momento no final da aula, que ela sempre deixava eles brincando 10 minutos. Então, eu acredito que conversar com o aluno, tentar olhar no olho e conversar é um ponto que pode ajudar. Fazer um combinado, né? Meu filhinho fala, vamos fazer um combinado. Ele mesmo fala, vamos fazer um combinado. E tem a questão que eu não falei também, né, dos combinados, que a gente já faz com a turma antes. E às vezes a própria turma, diante do combinado, ela já sanciona aquele aluno que está o grupo vai cuidando, indo fora, né? Olha, você não deixou a sala organizada, a gente combinou isso lá nos combinados. E com os alunos um pouco maiores, né? Às vezes tem aquele desafio, aquele confronto com o professor, eu costumava agir da determinada forma. Eu chegava no ombro e falava, depois a gente conversa.
E aí, aquilo, o aluno ficava, o que ela vai falar comigo? Ficar preocupado. Né? O que ela vai falar comigo? Eu não briguei diretamente ali na sala, né? Porque acaba que quando é adolescente, né? Às vezes eles têm aquela questão da união, né? Do grupo, eles se defendem. Então, se tem um confronto direto com você e você cai na onda, né? Eles se juntam e daí fica complicado para o professor. Então, essa estratégia sempre deu certo. Eu vou no ombrinho, depois a gente conversa. Igual mãe, né? E aí depois você tem aquela conversa individual, né? E que você pode expor e o aluno também expor a situação dele. E que acredito também ser o ideal, né? Acho que essas tratativas sempre em particular, né? Sempre evitar expor ali na sala, né? Ainda mais numa fase de adolescente ou pré-adolescente, onde tudo é motivo para sarro, para tirar uma onda com o outro, né? Enfim, uma exposição. Rafael, contigo? Vamos lá? O que você, enquanto professora, pode fazer para que consiga a atenção de seus alunos para o desenvolvimento das atividades pedagógicas? Bom, esse tema, né, dessa questão já foi um pouco debatido aqui por nós e até a professora Kellen comentou algumas estratégias que ela utiliza para prender a atenção dos alunos. Como eu disse também numa outra questão, penso que as atividades pedagógicas elas precisam ter o interesse do aluno, ser atividades que têm o interesse do aluno em realizá-las, né? Então, para o professor ter a atenção dos alunos para a realização dessas atividades, é importante aquele contato visual, como eu já disse, e também realizar as atividades pedagógicas com um passo a passo, né? O professor precisa estar visível para todos os alunos, realizar a atividade junto com eles e que ela também tenha uma explicação desse passo a passo para o aluno entender todo o processo que vai ser realizado. Legal. Kelly, quer complementar? Eu acho que também a atividade tem que ser de acordo com a idade do aluno, né? Não adianta você... às vezes, na verdade, a gente acaba planejando alguma coisa que quando você executa, você vê que não está muito de acordo, né? Mas eu acho que você tem que pensar e com a prática você também vai aprendendo isso, né? Acho que são as fases, né? E o tipo de atividade, o nível de dificuldade que o aluno pode enfrentar. E em sala de aula, acho que essa questão, a gente já falou isso, mas a postura do professor, a condução dele, muitas vezes a comunicação, a forma como ele consegue ganhar a atenção do aluno, vai trazer um certo engajamento, envolvimento do aluno na atividade toda, né? Vamos fechar essa fase? As perguntas estão fáceis demais? Vamos para a segunda fase? A segunda fase... Fala assim fácil para você que está ouvindo, né? Brincando. A segunda fase, a gente sai das 3 cumbucas, que estavam aqui com perguntas mais objetivas, e a gente vem para essa 4ª cumbuca, que eu falei que era uma surpresa, onde nós teremos agora, para cada uma de vocês, nós vamos fazer 2 rodadas com cases. Aqui são mini cases de situações que possivelmente são passíveis, né, de acontecerem no dia a dia docente. E aí para cada uma, ao selecionar ali, eu gostaria que tivesse um posicionamento, como que você lidaria com aquela situação colocada. Pode ser? Começa com a Kelly, que estava aqui na Rafael, volta para a Kelly. Tá bom. Ó, aqui não, pode escolher, tá? Se quiser mexer, não tem ordem. Ao mesmo tempo? Pode usar um pouquinho mais, pode ficar tranquilo. Só lembrando, são situações, pessoal, situações reais, situações do dia a dia docente, de sala de aula, e que a gente trouxe aqui em formato de mini case para que as professoras aqui participantes pudessem colocar aqui como que lidaria com a situação, que estratégia utilizaria, enfim, como que conduziria ou encaminharia a situação problema colocada. Levantar também. Por favor. Maria chega à escola com sua mãe, mas ao sinal chora e se recusa a entrar em sala de aula.
que você pode fazer para que Maria se acalme e acesse a sala de aula para o início das atividades? Isso quase não acontece, né, professora? Fala assim, só todo dia. Começo de ano, então, nem se fala. Bom, Maria é a minha aluna que ama massinha, mas ela é muito apegada à mãe dela, né? Então, quando a mãe a conduz à sala de aula, ela tem essa resistência em querer entrar, faz um chorinho, uma birrazinha. Então, eu abaixo, quando a mãe traz até a porta, né? Eu abaixo até Maria, que bom que você chegou. Eu tenho uma massinha para você. E daí eu pego na mãozinha da Maria, ela vai continuar chorando. E a mãe, tchau, mãe. E eu vou, converso com Maria, entrego a massinha e Maria, com os colegas, ela chora um pouquinho, mas depois passa. Costuma ser assim na minha sala de aula. Que bom, é legal, é uma boa estratégia, uma boa saída, né, vamos dizer assim. Rafael? Tem algo assim que não é diretamente relacionado ao comportamento do professor, mas também aos pais, que eu já percebi. Às vezes a criança ela chora mais se a mãe leva no colo até o portão da escola e se é a mãe que entrega para a professora. Em algumas situações, quando a criança vai andando, se é uma criança que já está andando, né, e de mão dada, muitas vezes pode ajudar a criança a não chorar tanto, né, ou não ter aquela separação, aquele apego, aquela dor no momento de separar, né. Então, é uma estratégia que talvez os professores, né, possam orientar os pais também. Eu vivi isso, professoras. O meu não entrava em sala. Chegava na porta, antes da porta, quando eu entrava no portão, lá no meio do pátio, ele já corria, ia para a terra, se sujava, porque ele sabia que se sujasse, ele voltava para casa. Então, assim, foram várias estratégias, né, da mãe. Realmente, a mãe não levar, eu levava, e com a mãe, sem a mãe, enfim. E a professora teve um papel decisivo, exatamente nessa condução, de receber na porta, de chamar a coleguinha para entrar junto, né? Vem, Pedrinho, entra junto aqui, né? E olha lá o pessoal dá tchau, sabe? Então, aquela estratégia de mostrar que lá dentro é um ambiente onde ele vai se sentir bem e ele vai, vamos dizer assim, poder passar as horas ali tranquilamente, né? E tem o processo de adaptação, né, que às vezes os pais ficam muito apreensivos, mas é um processo natural e depois a criança fica bem, assim, de modo geral, né? Hoje ele fala, né, quando vai chegando perto ele já tira da mãozinha, já não quer pegar a mão mais, né? E ele já entra sozinho, já coloca a mochilinha no lugar, já põe a pastinha, já a lancheirinha, já entra e já nem dá tchau direito, já vai embora, né? Então, acho que realmente é um momento, né? É uma fase ali que... Aí esse cuidado, esse olhar do professor, e até junto com os pais, né? De orientar, explicar, é imprescindível para que a criança se adapte mais rápido, né? Bacana? Obrigado, prof. Case, estudo de casos. Bem grande isso. Pois é. Tecla 2019, tá? Ao estudar sobre a água e sua importância para os seres vivos, a professora explicou que é preciso utilizar a água de forma consciente para que não seja desperdiçada. Yasmin, mais uma vez, ficou inquieta com a colocação da professora e novamente tentou corrigir dizendo: eu li na internet que é mentira, que a água potável do nosso planeta pode acabar, porque os cientistas afirmaram que a água é um recurso infinito. Sobre esta situação, responda: qual sua postura e estratégias a professora pode adotar? Bem, sobre esse tema, né, esse estudo de caso, acredito que é importante a professora, além de trazer outros estudos para a sala de aula, né, mostrar no nosso dia a dia o consumo que é feito da água, né, todo o impacto ambiental que tem, além do uso também, o aumento das tecnologias, indústrias, que tudo tem provocado o aumento, né, do consumo da água com relação ao período anterior, né, à época anterior. Então, é importante mostrar para o aluno uma pesquisa do que se tem
atual, né? Não só uma afirmação que está na internet dizendo que a água é infinita, porque essa é uma afirmação que hoje é difícil dizer realmente, né? Não se pode mais afirmar isso porque o mundo está em processo de mudança. E nesse processo de mudança o consumo da água tem aumentado. Então é importante a professora mostrar uma pesquisa, convocar os alunos para fazer um trabalho na escola, um trabalho na comunidade, um trabalho de conscientização do uso da água e também para compreender por que essa água não pode ser considerada um recurso infinito, né? Para isso também pode ser convidados outras pessoas, a criança pode conversar com os pais ou a professora trazer alguém, né, para a sala de aula para debater sobre o assunto. Bacana. Bons encaminhamentos, que legal. Kelly, quer complementar? Eu gostei já Foi dos encaminhamentos. foi bacana, né? Acho que foi muito bem bom. diversificado, Isso. tem várias opções ali para ser aplicado, né? Que legal. Que Tem aí, vídeos também que eu acho que vai mostrando, né? é uma que coisa que talvez cause um certo impacto visual, né? é exemplo de locais que estão secando, Sim. né? Eu acho que isso vai... Visita instituições de tratamento de água. A gente fazia isso na minha cidade, quando eu morava em Minas. Ah, por isso o sotaque, então? Ah, que legal. Qual região de Minas? Eu estava morando em Viçosa, Viçosa. mas eu sou de Caeté, Minas Gerais. Que legal. Vamos para o segundo case? Todos os dias, Pedro conversa com seus colegas na hora da rotina e da explicação das atividades realizadas pela professora. O que você poderá fazer para que este comportamento não se repita e seja copiado pelos demais alunos? Gente, é algo que eu tento diariamente na minha sala de aula. Sempre nos momentos de explicação da rotina, né, ou dos combinados e tudo mais, algum aluno, ele se dispersa ou começa a fazer algum tipo de gracinha que está fora do contexto ali do que a gente está propondo em sala de aula. Então, eu costumo parar a minha explicação, volto a minha atenção para esse aluno, solicito que ele se comporte e volte para o seu lugar, se assente, né? Espere a vez para falar. E eu acho que assim, é uma coisa que acontece diariamente em sala de aula. Então, o professor, às vezes, ele é interrompido em suas falas, né? E, às vezes, se eu percebo que um aluno que está querendo falar, eu abro para o diálogo, para que ele fale, para que ele exponha a sua opinião e falo, olha, agora no momento eu vou falar e daqui a pouco você espera para que você tenha a sua vez de fala. Muito bem. Até porque é um momento de disciplina, né? De construção dessa questão do relacionamento, né? De saber ouvir, o momento de falar, o momento de ouvir, se colocar em sala. E muitas vezes na família ou em casa não acontece como na escola. Então, em casa ele é o centro da atenção, ele fala, né? Enfim. E na escola ele precisa respeitar algumas regrinhas, né? Que é diferente. Professora Rafaele, quer comentar o case? Eu acredito assim, como a Kellen comentou, é importante o professor fazer alguma, né, tomar alguma atitude com relação a esse tipo de situação, porque às vezes o professor pode deixar, né, aquela conversinha e não tomar nenhuma atitude, e isso pode provocar que os outros alunos continuem e isso perturbe realmente o andamento da aula. Durante um ano, por exemplo, isso pode virar um grande problema, né? Muito bem. Obrigado. Rafaele, último case. Tá? Ufa! Último case. A turma do terceiro ano é muito agitada, conversam muito, porém são muito participativos nas atividades de discussão e nos momentos de socialização dos conteúdos. Esta agitação atrapalha a concentração, refletindo na aprendizagem de muitos alunos que ainda não se apropriaram dos conhecimentos que estão sendo trabalhados. Quais estratégias você pode adotar para que a sala de aula possa se acalmar e se desenvolver de forma significativa? Uau! Pois bem, sobre as estratégias para acalmar a turma, acredito que a professora Kellen falou até mais do que eu, né? De bater palma, de chamar atenção, de trazer a atenção mesmo para o professor. Mas um ponto importante desse estudo de caso é pensar nos alunos que
a diferença, né, de conhecimento que cada aluno tem numa sala de aula. Então, a sala de aula ela é heterogênea. É preciso que o professor preste atenção nisso e tome isso, né, como um ponto de partida para as propostas que serão feitas na sala de aula. Numa turma em que a maioria dos alunos tem mais facilidade para desenvolver aquela atividade, é possível que um ou outro aluno somente não consiga cumprir aquela atividade. Então, é importante que o professor tenha atividades diversas e também um plano B, né? Caso ele proponha uma atividade que não seja de dificuldade de todos os alunos, aqueles alunos que já concluíram podem realizar uma outra atividade, ou então podem auxiliar esse aluno que ainda não terminou a atividade. É importante que o professor tenha isso em mente para que o processo de aprendizagem aconteça para todos os alunos e todos tenham o direito mesmo da aprendizagem, e não fique apenas restrito aos alunos que têm mais facilidade. Muito bem, que bacana. Kellen? Concordo com tudo que a Rafaela falou, Rafaeli. Mas realmente tem momentos que não dá. Tem hora que não dá, que você já chegou no seu limite, que a turma está aquele caos. Aconteceu isso comigo essa semana, semana passada, eu acho. Era uma atividade interessante de recorte, então eles estão no processo de aprendizagem, de recortar e tal. Então você tem que dar aquela atenção, e eles estavam muito empolgados com a questão do uso da tesoura, e eu já tinha feito todas as orientações e um pré-teste antes. Mas ainda assim, eu acabei distribuindo as tesourinhas para toda a turma. E aí foram recortando, a maioria deu certo, e papel para lá, para cá, para lá, para cá. E aí eles começaram a juntar um papel e jogar para cima e tal. E uma das alunas cortou um bom pedaço do cabelo. Dela mesma. Dela. E foi uma aluna que eu havia orientado antes, porque no pré-teste, né, da atividade, ela já tinha cortado um pedacinho. Então, isso aconteceu, saiu do meu controle, né? E depois eu fui conversar com a minha orientadora, minha supervisora, e ela falou: olha, Kellen, esse tipo de atividade, principalmente no início, o ideal é que você distribua uma massinha para os outros, um Lego, e trabalhe mesinha por mesinha essa atividade, até que eles se adaptem, né, nesse processo. Então, às vezes, você em sala de aula está ali naquele sufoco, naquele caos, aí você pode recorrer também ao auxílio da supervisora, da diretora da escola, né? Que eu acho que também, às vezes, até mesmo quando está um caos, eu não costumo fazer essa estratégia de ficar recorrendo. Eu acho que a sala de aula, o ideal é que eu tenha o controle dela. Mas alguns momentos específicos, quando a coisa está extrapolando, eu acho que você pode recorrer, sim, que também faz parte da função dos orientadores pedagógicos auxiliar nisso, né? E estão lá para isso, né? Sim. Exatamente. Existe essa função na escola exatamente para dar suporte nos momentos de necessidade, né? Bom, a Kellen colocou aqui um exemplo vivenciado agora, semana passada, você falou? Então, para vocês perceberem o quanto essas questões que a gente traz aqui, apesar de ser elaborada, né, de uma forma mais ilustrativa e tal, mas o quanto isso se aplica e é real. E se você já é professor ou professora, já vivenciou uma situação como essa, fica tranquilo. Se você não vivenciou, provavelmente você vai vivenciar ao longo da sua trajetória. E aí é o momento de aproveitar, né, todo o aprendizado, as experiências aqui compartilhadas, tirar proveito disso, de forma que você, no momento o momento X, né, que chegar para você, o momento que você for desafiado, você lembre: olha, a professora Kellen me deu essa dica, a professora Rafaele trouxe essa orientação. Então você já tem aí pelo menos uma orientação, uma fonte, né, de pensamento aí para conduzir as suas ações em sala de aula, porque todo dia é uma história nova, né? Todo dia é um desafio novo em sala. Beleza? Fechamos. Ufa, pode respirar, tá? Passou. Doeu? Não, tá tranquilo, sobreviveram. Eu falei que não ia ser nada tão complicado, nada que fugisse, né, do que vocês têm. É a nossa realidade, né? É que acho que o contexto, né, se a gente estivesse conversando em outro lugar, talvez, né, a gente fica horas, na verdade, falando sobre esses desafios,
Mas a gente preparou uma forma especial aqui, mais estruturada, para ir conduzindo a nossa conversa. E eu gostaria de abrir para vocês como que vocês se sentiram participando deste momento. Teve alguma pergunta que deu aquela dificuldade, ou deu um pouquinho, ou estava mais tranquilo, todos estavam acessíveis? Como que foi para vocês? Para mim foi muito interessante essa experiência, né? A minha experiência em si com a educação básica e infantil não é muita, é com relação aos estágios, né? Foi onde eu mais tive essa experiência, esse contato com os alunos e com as situações da sala de aula. Foi uma situação, sempre são situações importantes e interessantes que a gente não imagina que acontece. Mas com certeza que essa troca de experiência com a professora Kellen, com vocês, é importante para a gente refletir, né? Muitas vezes o professor passa por isso todos os dias, mas não para refletir sobre isso, né? E a partir da reflexão que a gente consegue pensar em maneiras de como agir, para não deixar que isso se torne apenas o momento da sala de aula, para agir por impulso, né? A gente precisa refletir sobre esses tipos de situações para poder agir na sala de aula. Legal, obrigado. Professora Kellen? Acho que foi um momento de reflexão da ação, né? É verdade. Foi bem interessante, assim. Mesmo tendo uma certa experiência aí na educação básica, e agora, né, com esse novo desafio da educação infantil, eu estou também aprendendo. Então, tudo isso que o professor colocou são situações que eu vivencio todo dia e estou nesse processo de aprendizagem também, com minhas colegas com mais experiência do que eu, porque tem coisas que eu não aprendi na teoria, né? Embora a teoria me dê um bom embasamento, né? Mas existem muitas coisas práticas, né, da ordem do dia ali que você tem que atuar, e eu acho que professores e pessoas mais experientes contribuem muito para a melhoria do seu trabalho. Bacana. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço vocês, que isso. E para os nossos estudantes que neste momento, né, nessa fase dos estágios, que seja realmente um momento de imersão, que ele possa estar em sala de aula fisicamente e mentalmente, observando, analisando, trocando ideias, eu acho que o estágio ele vem para isso, né? Ele vem para aproximar o estudante, futuro profissional, daquilo que ele vai enfrentar no dia a dia dele. Então, se ele faz só por fazer, para cumprir a hora, para entregar um relatório, isso depois lá na frente vai fazer muita falta. Então, acho que no estágio é uma grande oportunidade, não é à toa que ele é obrigatório, né? Que é exatamente para promover essa aproximação, essa relação com o cenário real do dia, da ordem do dia ali, né? Do que acontece realmente dentro de uma sala de aula. Às vezes a gente vê o professor sorrindo, a criançada sorrindo, mas só que há dias que são assim, né, que são mais alegres, e há dias em que você precisa atuar fortemente, ter ali um equilíbrio emocional, ter habilidades diferenciadas para conduzir situações, para não perder a ordem, né, não perder o controle da sala e cumprir a missão de docente, de professor, né, que a gente falou tanto aqui no começo. Professor, tem alguma técnica que os nossos alunos podem fazer em casa ou treinar para desenvolver a sua comunicação, a sua oralidade, que possa ajudá-los? Olha, eu vou voltar, é comum e é clássico, mas é efetivo, que é a questão de gravar a própria voz. E hoje, com os smartphones, assim, é muito possível que a gente grave também a nossa imagem. É muito importante porque você vai poder ter a oportunidade de ouvir a sua expressão, como que você está falando certinho, se você está pronunciando corretamente as palavras, está cortando S, está cortando, né, fevereiro, né, sei lá, advogado, aquelas coisas que a gente vai incorporando alguns vícios de linguagem, o né, tá, aí toda hora tem um né, toda hora tem um tá. Não vou dizer que você vai ficar liso sobre isso, você não vai ter nenhum vício de linguagem. Não há problema de a gente, vez ou outra, ter um ok, um né, um tá, que é um reforço. Porque o né, por exemplo, é uma busca, já acabei de falar é uma busca de um apoio, uma confirmação daquilo que eu estou falando, não é? Entende? É como se fosse uma pergunta, mas a gente resume no né, não é, seria o não é. O ok, né, o ok, tá. Enfim, então todos esses vícios também prejudicam. Em sala de aula, enquanto aluno, aí é uma malcriação minha, tá? Vou expor aqui. A gente contava com os professores quantas vezes ele falava o né e o tá.
E aí virava, enfim, né, os alunos... Isso chama mais a atenção do que o próprio conteúdo. Então a gente precisa cuidar. Evitar 100%, eu acho que é muito difícil e até fica... você vai ter que se policiar demais, né? E é claro que a prática talvez te leve a isso. Mas no dia a dia, conseguir identificar que você está utilizando um certo vício é importante, né? Então gravar a própria voz, gravar a sua imagem, ver sua postura, movimentos de braço, né? Evitar movimentos muito acima da cabeça ou abaixo, ficar muito estático. Então, ter um movimento de mão, de braço, de corpo, que seja aceitável e ao ritmo do que você está conduzindo, né? Então, se você está contando uma história, então você vai movimentar. Se você está, de repente, sinalizando um assunto, você vai remeter, né, um movimento de acordo com aquilo que você está expressando. E isso é muito importante porque os nossos alunos vão atuar na educação infantil, no ensino fundamental principalmente, e nessa fase pronunciar corretamente as palavras, ter uma dicção correta faz toda a diferença porque nós estamos no processo de alfabetização. Exato. Então, o professor é um espelho e da forma como ele vai falar, os seus alunos eles vão se desenvolver. Então, isso é essencial. Eu agradeço, professor, mais uma vez, por ter aceito o convite de estar aqui falando de um assunto aí que não é muito desenvolvido dentro da pedagogia, mas que é de muita importância porque nós estamos aí à frente da sala de aula e gestando essa sala de aula. Gostaria que você se despedisse dos nossos alunos e também deixasse uma fala para eles. Olha, eu como professor também, né, compartilhando aqui da carreira, eu sempre comento que nós temos uma atividade muito importante dentro da nossa sociedade, dentro da comunidade, porque diariamente a gente impacta a vida das pessoas. E esse impacto ele pode ser positivo ou ele pode ser não tão positivo. Então a gente carrega uma responsabilidade muito alta, muito elevada e precisamos fazer isso com muito carinho, com muita dedicação, independente do contexto que a gente vá encontrar em sala de aula, né? Mas então é preciso, né, ter essa consciência de que diariamente vamos impactar vidas. Eu agradeço novamente, professor. Obrigado. E nós ficamos aqui então. Até uma próxima.